Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um exemplo de um projeto de um amplificador com o TBJ e vamos calcular os capacitores para a gente atingir uma faixa de frequência especificada. Então, como proposição de projeto, tá, foi proposto projetar um amplificador para funcionar em uma frequência acima de 300 Hz com as seguintes características: a impedância de entrada maior que 4, a impedância de saída menor que 3, ganho menos 6, e a carga é 3K. Então nós temos a carga aqui 3K, temos a fonte de 15 e foi dado que a impedância da fonte é 500 ohms. Foi fornecido um transistor TBJ cujo beta é 150 e foi dado essa configuração aqui, ó, tá? Essa configuração aqui depende do projetista, tá? Eu posso colocar um desvio diferente aqui, tá? Em série, posso colocar esse desvio em paralelo, ok? Então, e também foi fornecido as capacitâncias parasitas desse transistor, tá? Quando a gente fala em projeto, tá, a gente utiliza as capacitâncias parasitas mais para fazer uma verificação de cálculo, né? Porque esses caras já estão estabelecidos. Eu posso modificar a minha resposta de alta no projeto? Posso, né? A gente sabe que a capacitância, que a frequência de corte, ela é inversamente proporcional às resistências e às capacitâncias. Então, se eu quero que a minha capacitância seja maior, eu vou trabalhar com resistências menores, né? Então, em baixa fica bastante claro, porque eu vou colocar os capacitores, né? Esses três capacitores que a gente conhece, os dois de acoplamento e o de desvio. Em alta, os capacitores já estão estabelecidos pelo próprio componente, tá? Então, o que eu posso fazer? Se eu trabalhar com resistências menores, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou trabalhar com corrente maior. Eu consigo ter uma resposta em alta maior. Se eu trabalhar com a corrente menor, ou seja, os resistores maior, eu vou trabalhar com resposta em frequência em alta menor. Tá? Então eu consigo modificar dessa forma, mas não é de uma forma bastante drástica, né? Se eu quiser mudar muito a minha resposta em frequência de alta, eu tenho que realmente pegar um componente que me forneça essas capacitâncias aqui menores, ok? Então, ó, vamos começar projetando o circuito DC, né? Vocês vão ter que fazer a mesma coisa no projeto que foi passado para vocês, tá? Então, o nosso circuito DC, a gente vai utilizar a mesma diretiva de projeto que a gente utilizava em analógica 1, não mudou a diretiva, né? Então, eu vou colocar 10% em cima do RE, 35% em cima do VCE e 55% em cima do VCC, tá? Eu escolhi a corrente de 3 mA, então o nosso IC é 3 mA. Se eu fizer isso para cálculo do RE, eu vou pegar 10% de VCC dividido por 3, vou ter 500 ohms, e o meu valor escolhido vai ser 510 ohms, que é o que eu tenho na tabela E24 de resistores. Depois o meu RC vai ser 55% de VCC dividido por 3 mili, vai dar 2,75K, então o meu valor escolhido vai ser de 2,7 kΩ. Calculando o R2, né, utilizando aquela equaçãozinha para verificar se o meu circuito pode ou não utilizar o método aproximado de cálculo. Então eu vou ter um R2 menor do que 7,65 kΩ e eu escolhi um R2 de 6,8 kΩ. Eu sei que o meu VB é o VE mais VBE, então se eu estou colocando 10% aqui, ó, o meu VE é de 1,5, mais 0,7 vai dar 2,2, então eu sei que a tensão na base deve ser 2,2 volts. E aí eu inverti, né, a equação do meu divisor de tensão, então eu consigo calcular através da equação do divisor de tensão, que vai dar 39,56 kΩ, e eu escolhi o valor de 39K. Então, esses aqui são os valores do meu circuito de polarização, né? R1 39K, R2 6,8, RC 2K7, RE 510 ohms.
Depois eu refiz os cálculos, né, para verificar se a minha escolha foi adequada. Então, se refazendo os cálculos, o meu VB vai dar 2,23, o meu VE 1,53 e eu vou ter um IE de 2,99, que o meu IC aproximadamente é 2,99, ou seja, bem próximo dos 3 que a gente queria, tá? Com isso, o meu VCE vai ser 5,39, né? Lembra que a gente comentou em Analógica 1 que um valor bastante interessante é você deixar em torno de 1/3 da tensão VCC no VCE. Então está bastante próximo disso, então a gente está num ponto de operação bastante interessante, tá? Então calculando então agora o valor do RE2, né? A gente tem que calcular o valor do RE2 para atingir um ganho de -6 que foi solicitado. Então eu vou calcular o RE, vai dar 8,68 ohms, e aí vou inverter a equação do ganho aqui, ó, e vou calcular o REAC. Então eu tenho que obter um REAC de 213,54 ohms, tá? Para atingir um ganho de -6. Então, ó, eu vou escolher o meu R2, tá? Meu RE2 de 360 ohms. Por quê? Porque em paralelo com 510, que é o RE1, tá? Eu vou chegar a 211,03, que é bem próximo do 213 aqui. Então, com isso, o meu ganho vai ser um pouquinho maior do que o 6. Tá? Então, ó, isso então é o nosso circuito AC, tá? Com os valores que a gente calculou e escolheu. E então nós temos um ZB de 32,96 kΩ. O meu ZI é 4,92 kΩ, né? O meu ZO 2,7K e o meu ganho -6,07, né? Era 6, passou a 6,07, bastante próximo a um projeto bem aceitável dentro do que a gente falou em termos de especificação, tá? E agora nós vamos calcular os capacitores. Bom, o que eu tenho que levar em consideração quando eu faço cálculo dos capacitores, né? Eu quero um amplificador que me amplifique uma frequência acima de 300 Hz, tá? Ou seja, quando eu falo acima de 300 Hz, eu quero que em 300 Hz ele esteja amplificando bem, tá? O que era amplificar bem? É já estar na minha frequência média, tá? Então, eu já vou estar com o meu ganho de 607, tá? Alguns autores utilizam um fator de 10 aqui, tá? Ou seja, eu vou jogar uma frequência para cálculo desse capacitor uma década abaixo, tá? Uma década abaixo vai dar um valor de 0,995, ou seja, realmente eu já estou com a minha resposta full, tá? Mas se eu jogar 5 em vez de 10, eu vou ter 0,98. Se a gente lembrar lá da resposta dos filtros passa alta, passa baixa, quando eu tinha 5 vezes, tá? Era 0,98, que a gente considera razoável, tá? Alguns autores falam que tem que ser 10 aqui, tá? Então, ó, eu quero calcular para minha frequência de 300 Hz. Eu não vou utilizar 300 Hz. Eu vou utilizar 5 vezes abaixo, tá? E vou começar calculando o capacitor pelos meus menores resistores. Tá? Por quê? Porque eu quero que os capacitores sejam baixos, tá? Porque na próxima frequência, tá, eu vou dividir por 5 de novo. E na próxima frequência por 5 de novo. Então, se eu estou diminuindo a frequência, consequentemente, eu estou aumentando o meu valor do capacitor. Então, eu vou começar sempre das menores resistências. Geralmente, no bipolar, a menor resistência vai ser sempre a resistência vista do emissor aqui, ó. Tá? Então, ela vai pegar a frequência mais alta, que é os 60 Hz aqui no nosso caso, que a gente quer ficar acima de 300. Tá? E depois, a frequência de base e a frequência de coletor. Tá? Então, vou sempre pegar do menor capacitor para o maior, utilizando inversa na frequência. Tá? Então, olha lá. Então, nós calculamos o RS', que é o R da fonte em paralelo com R1 e com R2, vai dar 460. E a gente jogou na equação do R equivalente, né, que vai dar 11,49. Nessa configuração, eu vou somar o RE2 aqui, no cálculo do capacitor. Então, ó, eu peguei os meus 60 Hz, lembrando novamente, 5 vezes abaixo da frequência que eu quero.
tá? Jogo aqui o meu FLC, tá? E vou ter um resultado para o capacitor CE de 7,14 microfarad. Vou sempre pegar um valor acima, tá? Vou sempre pegar um valor acima. Então, se eu calculei 7,14 micro, eu peguei um capacitor de 10 microfarad. Então, o nosso CE escolhido vai ser 10 microfarad. O nosso próximo capacitor, que é o da base, nós vamos utilizar a impedância de entrada, que é a impedância vista desse lado, mais a resistência da fonte, tá? Com isso, nós vamos ter a impedância de entrada, que é 4,92K, mais a impedância da fonte. Então, vai dar 5,1 aproximadamente, né? Quiloohms, tá? Vou pegar a minha frequência devido ao capacitor da base, é a minha frequência do capacitor de emissor dividido por 5, tá? Eu não quero que ela influencie na minha frequência do capacitor de emissor, tá? Então eu vou fazer ela 5 vezes menor, né? Então eu peguei os 60 lá, dividi por 5, vai dar 12 Hz. Eu vou fazer o cálculo desse capacitor para os 12 Hz. Então nós vamos ter 2,45 microfarad. Eu escolhi um capacitor acima de 3 microfarad. Então nosso capacitor da base escolhido 3 microfarad. E agora nós vamos para o capacitor de coletor, que é o que possui maior resistência, né? Então, ó, nossa impedância de saída aqui é o RC, que é 2,7, mais a carga vai dar 5,7, essa soma aqui, tá? E a nossa frequência de corte devido ao capacitor de coletor é a anterior, que é a frequência da base, dividido por 5, que vai dar 2,24. Então eu vou colocar aqui 2,24, tá? E aí nós vamos ter um capacitor calculado de 11,64 microfarad. Então nós temos então um capacitor de coletor escolhido de 15 microfarad. Então nós temos agora os 3 capacitores e aí nós temos o circuito final, né? Nosso circuito final já tem aqui a polarização que a gente havia calculado, e nós temos um capacitor de coletor de 15 micro, de emissor de 10 micro e de base de 3 microfarad. Então isso daqui é o nosso circuito pronto para a utilização, tá? Vamos calcular as frequências de alta, né? É mais para fazer uma verificação, porque eu poderia ter colocado também, ó, eu quero que a frequência de alta seja até tantos hertz, né? Mas eu não fiz isso, tá? Então isso daqui serve apenas como verificação de qual é as minhas frequências de corte. Então, ó, o RTHI, que é o paralelo das impedâncias de entrada, né? Então vai dar a 453,92 ohms, e o CMI 70,70 picofarad e o CI 116,70 picofarad. Notem, com isso nós temos uma frequência de corte devido ao circuito de entrada de 3 MHz. Se vocês lembrarem daquele exemplo que a gente fez com o bipolar na semana anterior, tá? Vocês viram que isso daqui foi 200 e poucos kHz. Por quê? Porque o ganho do nosso circuito lá era em torno de 200, né? Aqui o nosso ganho é 6. Então, se vocês lembrarem lá, a resposta aqui foi nanofarad. Então, ele joga essa frequência para baixo. Como eu estou trabalhando com um ganho baixo, tá? Essa frequência não é tão baixa assim, então é 3 MHz. Em relação ao circuito de saída, né? Nós temos RTO, RC em paralelo com RL, e os capacitores de saída. Então, RTHO vai dar 1,42K, CMO 11,65, CO 17,65, e nós temos uma frequência de corte de alta de 6,35 MHz. E em relação à degeneração do beta, 2,44, tá? Então a menor delas é essa daqui, 2,44. Então esse circuito estaria respondendo acima de megahertz, né? É claro, como elas não têm um valor maior do que 4 vezes, né? Se eu for calcular a dominante, eu vou ter que utilizar as 3 aqui, ó, né? Vamos voltar aqui, ó. 2,44, 6 e 3, né? Ela não tem uma distância de 4 vezes entre uma e outra, tá? Eu teria que fazer um fator de correção, ok? Bom, pessoal, assim que a gente então faz o projeto utilizando o cálculo dos capacitores para ter uma resposta em frequência adequada.